Muito bem. Estamos com a nossa última live da Jornada da Vida Amorosa Saudável. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que bom vocês aqui. Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos fazer um resumo dos principais pontos, né? De tudo que é mais importante, de tudo que mais importante foi abordado, para que não passe nada desapercebido, né? Para que não passe nada pelo ponto cego que normalmente a gente tem e deixa de enxergar. Então essa live é muito importante, primeiro por conta disso, porque a gente vai destacar o que realmente não pode passar despercebido, tá? E depois, claro, para quem tiver interesse, como eu já falei durante a semana inteira, a gente vai explicar mais sobre o VAS, sobre o curso, para quem tem interesse de dar continuidade a essa jornada, né? Essa jornada de autoconhecimento aí, de restauração da vida amorosa, tá bom? Sejam todos aí para vocês. Tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem aí? Tá travado não, né? Podemos seguir? Podemos. Ótimo. Isso. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Na nossa primeira live, a gente destacou mais a parte da crise, tá? A gente destacou mais a parte da crise e falamos sobre as causas da crise, falamos sobre a origem da crise, falamos que a crise não nasce de uma hora para outra, ela vem lá de trás. Normalmente tem origem em algumas questões que a gente traz lá da nossa infância e ela começa a surgir quando a gente começa a colocar em prática algumas atitudes, inclusive sem perceber, né, que começam a desgastar a relação. Então, por exemplo, quando eu paro de nutrir a relação sem perceber, quando, por exemplo, eu estou, às vezes, controlando demais sem perceber, quando eu não estou mais dando atenção e o cuidado necessário para a relação sem perceber, por conta das demandas diversas da nossa vida, né? Então, a crise ela surge lá atrás, sendo que em algum momento ela explode, e quando explode é que a gente normalmente percebe, né? Percebe por uma comunicação mais ofensiva, percebe por um número muito elevado de brigas, e aí é onde a gente vai buscar solução. A grande questão, normalmente, o que é recomendável é que a gente busque solução lá atrás, mas normalmente a gente não percebe porque a gente não sente a dor ainda não é muito forte e a gente não vai buscar. Mas para vocês que estão em processo de conscientização, né, e quem ainda não chegou no fundo do poço, é super interessante que não deixem que chegue no fundo do poço, porque quanto mais fundo, mais difícil é sair também, tá? E a gente falou nessa primeira live, lá na primeira live sobre a crise, uma coisa que o que é mais importante destacar naquela primeira live é o seguinte: nós falamos que depois que essa crise surge, normalmente a gente fica procurando um culpado para resolver. E eu destaquei muito bem lá na primeira live que essa não é a melhor forma de abordar essa crise, né? De ficar buscando um culpado. Na verdade, é identificar a causa do problema e começar a ajustar. E nessa live eu falei que uma das principais causas, e se a gente tivesse que eleger o grande obstáculo, vamos dizer assim, eu não colocaria nem no parceiro, né? Na live eu coloquei na nossa programação mental que em algum momento da nossa vida a gente parou de desenvolver, né? Ou que já veio com algumas necessidades de aperfeiçoamento lá ao longo do nosso desenvolvimento. E falamos sobre a programação mental, que sofre influência da nossa criação, das crenças que a gente viveu junto aos nossos pais, e que a gente traz isso tudo para a nossa vida, né? Então, na primeira live, o que é mais importante a gente destacar é o seguinte: não adianta eu ficar procurando um culpado para os problemas, tá? Eu preciso melhorar o que eu ainda não desenvolvi. Lembrem sempre, a gente não nasce pronto, né? E a gente não pode interromper esse processo de aprontamento, se é que existe essa palavra, mas esse processo de desenvolvimento. Se a gente para em algum momento, possivelmente a gente não conseguiu desenvolver todas as habilidades necessárias, né? Ainda mais hoje, nesse mundo complexo que a gente vive, que é muito diferente do que a gente vivia, do que os nossos pais viveram. A gente hoje em dia tem um nível de demandas muito maior, a gente tem um nível de complexidade muito maior das relações. A gente está vivendo uma fase de transição
de ideologias, né? Ideologia machista, ideologia feminista. A mulher ocupou muitos espaços que não ocupava antes. O homem ocupou também outros espaços que não ocupava antes. Nem o homem nem a mulher às vezes conseguem gerenciar muito bem essa fase de transição e a gente fica de cara com os problemas sem conseguir administrar isso, né? E um exemplo claro disso a gente está vivendo agora nessa nossa pandemia. O curioso nessa pandemia é o seguinte: a pandemia fez com que os casais ficassem mais próximos, mais juntos, né? Pelo menos quem está morando junto teve que ficar mais junto. E quem não está morando teve que ficar mais separado, mas serve para as duas questões. E o curioso dessa pandemia é o seguinte: veja, quando os casais tiveram que ficar mais juntos, o nível de conflito aumentou. O nível de divórcios na China, após o período de confinamento, bateu recorde. Aqui no Brasil, a gente está vivendo um nível de violência doméstica lá em cima. Cresceu. Por quê? Porque os casais precisaram ficar juntos. Veja, se eu não conseguir ficar junto e conviver bem com as pessoas que eu amo, tem alguma coisa errada aí que eu preciso aprender. Porque o normal, ou o lógico, seria o seguinte: ah, caramba, vamos ficar mais juntos, agora vamos ter mais momentos, né? Vamos poder fortalecer a nossa relação. Mas foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu foi um grande número de casais vivendo um nível elevadíssimo de estresse, de conflitos, de brigas, de violência e de divórcio depois. Significa apenas que, como eu falei, a nossa programação mental ainda não está totalmente pronta para que a gente possa conviver com um nível maior de equilíbrio, de mais saúde, de mais bem-estar emocional. Tá? Por exemplo, falta aí para muita gente, e isso não é culpa de ninguém, porque a gente não recebeu isso, mas falta para muita gente a habilidade para lidar com as emoções, né? Para lidar com os impulsos, para lidar com os desejos, e para lidar com o dia a dia da convivência mesmo, né? Que a gente não consegue normalmente. E essa pandemia mostrou tudo isso, revelou essa necessidade urgente de um aperfeiçoamento em nível mental, né? E quem não perceber isso pode perder aí o bonde dessa história. Nós estamos passando por um momento histórico. Um momento que, em poucos momentos da história da humanidade, isso acontece. É algo que impacta na vida de todo mundo, do mundo inteiro, né? De todos os países. E a gente precisa perceber que, na verdade, isso traz sinais e convites à mudança. E o que eu estou falando aqui agora para vocês é um dos convites à mudança. Se você não consegue se sentir satisfeito ou satisfeita morando e convivendo mais tempo ao lado da pessoa que você diz que ama ou que você realmente ama, alguma coisa não está funcionando, tá? E é apenas uma demonstração de que realmente a gente está precisando evoluir nessa questão, desenvolver mais a nossa programação mental, que durante muitos anos não foi necessário, porque a vida era mais simples, porque a convivência era mais simples, porque não havia tanta complexidade, eu não tinha que dar conta da vida profissional, da vida familiar, da vida amorosa, da vida pessoal, da vida, enfim, de tantas vidas. Eu não tinha que dar conta de tantas vidas, e agora eu tenho que dar conta de tantas vidas e ainda ser feliz e ainda contribuir com a felicidade do meu parceiro, da minha parceira. Então a vida hoje está muito mais complexa, a gente não dá para viver do mesmo jeito que vivemos ou que os nossos pais viveram lá no passado, né? Então foi isso que eu precisei destacar lá na primeira live, a crise. A segunda live nós falamos o seguinte: a pessoa normalmente quando tem essa percepção, ela entende que precisa de mudança, mas o ser humano ele tem uma resistência muito grande à mudança. E na segunda live nós falamos em especial sobre a resistência à mudança. Falamos que quando a gente tem medo do desconhecido, na verdade, né? Quando a gente não sabe o que é, quando a gente não sabe lidar, quando a gente não conhece o caminho 100%, a gente normalmente trava, tem medo de enfrentar o desconhecido. Isso faz parte da natureza do ser humano, porque é um requisito de autopreservação, né? O ser humano lá no início ele não poderia se aventurar em situações muito desconhecidas, porque o risco de morte era muito grande. E a gente traz isso no nosso código genético, esse medo do desconhecido, que gera uma resistência à mudança muito grande, né? E destacamos nessa live, da segunda live, que o seguinte: quando a gente entra nessa fase, essa é uma das principais
é uma das fases mais difíceis de quem está em processo de mudança. É superar a fase de resistência à mudança, tá? Essa fase, quando a gente chega nessa fase, a gente normalmente procura os atalhos. Eu falei dos atalhos, às vezes da comida, às vezes dos vícios, às vezes do trabalho em excesso, às vezes de ocupar o tempo com muita coisa para não dar tempo de mudar, para não dar tempo de pensar em si mesmo, né? E, às vezes fazendo aquelas investigações de FBI. Então são os atalhos que normalmente a gente procura implantar na nossa vida para tentar não precisar passar pela mudança, né? Para tentar não precisar passar pela mudança. E esses atalhos atrapalham muito a nossa vida, eles retardam muito a nossa evolução, a gente perde muito tempo nesses atalhos. Algumas pessoas, mesmo com a solução na frente dos olhos, preferem continuar buscando o atalho, porque tem a impressão de que é o caminho mais fácil. Nunca é o caminho mais fácil, porque é um caminho que não resolve o problema e só intensifica o problema. E a gente falou de destaque dessa segunda live, que é o seguinte: a gente tem essa ideia de que eu preciso mudar, chega uma hora em que você tem essa ideia, eu preciso mudar, mas mesmo assim não consegue mudar porque ainda não alcançou a sua motivação emocional. Isso aqui é que não pode passar despercebido da segunda live. A escolha emocional. Eu faço a minha escolha racional, preciso mudar, mas preciso fazer a minha escolha emocional, porque se eu não fizer o emocional, o racional não consegue fazer a mudança. E qual é o emocional, Marcelo? Até perguntaram depois da live. O emocional é tudo que impacta na minha vida com a mudança, é tudo que eu vou ganhar. Eu preciso ter uma motivação clara de tudo que eu vou ganhar com essa mudança. E a gente destacou lá na live, por exemplo, que você vai ganhar muito mais alegria, você vai ganhar muito mais paz, você vai ganhar muito mais amor, você vai ganhar um casamento muito mais organizado, você vai ganhar serenidade, felicidade, crescimento, diversão, aprendizado, brilho nos olhos, dignidade, vai ganhar tempo. Quando você resolve sua vida amorosa, você consegue se doar mais para as outras questões da sua vida, então você vai ganhar dinheiro também, porque quando você está com um casamento atrasado, você não consegue fazer nada que preste. Vai ganhar energia, vai ganhar respeito, enfim, você vai ganhar muita coisa. Você vai ganhar um modelo de exemplo para os seus filhos, né? Vai ganhar saúde. Então tem muita coisa do outro lado da porta da mudança que a gente precisa enxergar, que a gente, se não tiver essa consciência, não enxerga, só enxerga a porta. E como não vê o outro lado, aí não vai, prefere ficar nesses ganhozinhos pequenininhos que eu falei lá na live, que são os ganhos secundários, que a gente não vai repetir aqui para não ficar muito cansativo, tá? Então eu preciso ter essa motivação emocional, eu preciso ter clareza sobre o que eu vou ganhar com a mudança, para que eu tenha a convicção clara de que vale a pena enfrentar o medo, porque tem muita coisa para além desse medo do desconhecido. Não posso frear a minha vida apenas pelo medo, tá? A pergunta que fica nessa live 2 foi o seguinte: o que é que você quer que governe a sua vida? O que é que você quer que governe a sua vida? É o medo ou é essa abundância de valores que você pode encontrar após a mudança? Pronto. Você precisa ter essa resposta clara na sua mente. O que é que você quer que governe a sua vida? É o medo do desconhecido, o medo da mudança, ou essa abundância de valores que você encontra do outro lado da mudança? Se for a opção 2, aí você encontra a sua motivação emocional e aí fica muito mais fácil de você seguir, tá? Vencer o medo, insistir, persistir e não desistir no meio do caminho. Foi isso que era mais importante destacar na live 2. E lembrando sempre que essa é uma escolha sua, de mais ninguém. A escolha de mudança é sua e de mais ninguém. Não transfira nunca essa escolha para outras pessoas, para o seu parceiro. Não espere nunca que ele venha para resolver a sua vida e fazer essa escolha por você, porque isso não vai acontecer. Essa é uma escolha pessoal e intransferível, a escolha de mudança, tá? Vamos lá, na live 3 nós falamos em especial sobre alguns passos que você pode dar para começar a colocar essa mudança em prática, mas falamos, e que eu acho que é mais importante destacar da live 3, foi a questão da dependência emocional. A dependência emocional que nós falamos na live 3 e que tocou tantas pessoas, né, que gerou uma identificação com tantas pessoas.
O pessoal está travando aí para vocês? Se estiver travando, avisa aí para mim, tá? Se estiver travando, avisa aí para mim, para que eu possa parar o conteúdo e vocês não percam nada, tá? Então, nós falamos na live 3 sobre a dependência emocional, que é um assunto que hoje em dia aprisiona muita gente. As pessoas vivem sofrendo pela dependência emocional. Nós falamos que a dependência emocional tem origem lá na infância, a partir de um modelo de educação baseado na força e na manipulação emocional ou na ausência afetiva, que faz com que a criança cresça com um vazio muito grande interior, com uma carência muito grande interior e sempre transferindo para outra pessoa o preenchimento das suas principais necessidades, tá? Isso assim é o que é mais importante a gente perceber na dependência emocional. Eu carrego um vazio muito grande, né? E isso faz com que eu me ligue às outras pessoas a partir de um estado de carência e de dependência. Mencionei algumas frases que resumem o estado de dependência emocional, que eu posso trazer aqui de novo para vocês, para que vocês possam se conectar. Frases como, por exemplo, do tipo, são frases inconscientes, a gente não traz isso para o ponto de clareza, mas são frases inconscientes que governam as relações de dependência emocional, como, por exemplo, você deve ser do jeito como eu preciso de você. Você deve ser do jeito como eu preciso de você. Essa frase, por exemplo, ou essa crença, ela controla as ações de controle, por exemplo, elas influenciam os comportamentos de controle. Se você fizer tudo do meu jeito, a relação tá boa, tá legal. Se você não fizer do meu jeito, a relação não presta para mim. Então, veja que na dependência eu preciso que o outro seja exatamente o que eu preciso para mim, e isso surge a partir dessa necessidade de preenchimento, né? E dificuldade de lidar com a realidade, sempre transferindo para outra pessoa. Uma outra frase que é muito típica das relações de dependência emocional é aquela: você deve existir para mim. Significa que você não deve se conectar de forma amorosa com outras pessoas. Isso é muito comum nas relações onde existe filho de outros relacionamentos, né? Ou entre mãe e filho. Quando existe filho de outros relacionamentos, normalmente existe uma competição aí muito grande da esposa, normalmente, com os filhos dele, por conta dessa relação de exclusividade. É uma conexão baseada no vínculo de exclusividade. Você deve existir para mim. O seu passado não me interessa mais. Isso é típico da dependência emocional, causa muito problema, muito desgaste, muitas brigas, é muito nocivo porque destrói muito a vida emocional de todos os envolvidos. Destrói a vida emocional da criança, destrói a vida emocional do parceiro e destrói a própria vida emocional, porque a pessoa vive em constante conflito interno, né? Constante briga, lutando por algo que efetivamente não vai acontecer. E se acontecer, por exemplo, se ele abandonar, ele ou ela abandonar os filhos, isso vai gerar um problema mais grave no futuro. Mas é fruto da dependência emocional. Com relação à situação de mães e filhas, é muito comum a sogra começar a criar problema na vida do filho, né? Para ver se consegue estragar a relação e ficar com o filho só para ela. Mais uma vez a frase, você deve existir para mim, típica das relações de dependência emocional. É muito ruim isso, destrói muitos relacionamentos. A pessoa que está chegando na relação, no caso a esposa ou o esposo, normalmente tem pouco a fazer, porque é uma relação de dependência entre filho e mãe, e que precisa da intervenção de um dos dois, normalmente do filho, que precisa ter uma intervenção aí, porque a mãe, vamos dizer, ela não está perdendo muita coisa, mas o filho está perdendo a vida amorosa inteira, às vezes está perdendo um casamento, às vezes está perdendo uma família, e aí ele precisa sim intervir aí para começar a tratar essa dependência, esse vínculo de dependência emocional, tá? Então isso é o que caracteriza a dependência emocional. Tem um traço de manipulação muito grande. Na dependência emocional se usa muito a culpa, né? Se usa muito o medo, se usa muito a ameaça para manter a autoestima da outra pessoa sob controle, se usa muito o xingamento, às vezes até a violência física ou psicológica, para manter a outra pessoa ali sob controle, naquela condição de vítima, né? O controle e o ciúme são muito típicos da dependência emocional, porque a ideia é que eu preciso controlar o máximo a vida daquela outra pessoa para que eu não corra o risco de ser abandonada ou abandonado, perder o meu parceiro ou a minha parceira, ser traído ou ser rejeitado. Então existe aí um viés de controle e desconfiança e ciúme muito elevado nas relações de dependência emocional, que também desgastam muito, tá?
O que fazer? Eu falei várias coisas, dei vários passos que vocês podem dar para começar resolver essas questões de dependência emocional. Mas eu queria destacar um passo em especial para que isso não se perca também. E o passo que eu quero destacar para vocês é o passo da reestruturação da vida pessoal. Observem que na dependência emocional a pessoa está mais vazia, está mais carente, está mais dependente do outro, está mais desconectada da sua vida, está mais vivendo a vida do seu parceiro, né? E é preciso fazer essa reconexão. Esse é um passo indispensável para quem está vivendo relação de dependência emocional. Eu preciso me reconectar com os meus gostos, com os meus interesses, com o que me dá prazer, com o que me dá felicidade, com os meus planos, com os meus sonhos, com os limites que eu preciso oferecer e estabelecer na minha vida para que as outras pessoas me conheçam e me respeitem mais. Preciso tratar algumas crenças negativas que me colocam para baixo, que me fazem, que faz com que eu me julgue de uma forma mais inferior. Preciso tratar às vezes minha autoestima que está lá embaixo, minha autoconfiança que está lá embaixo, né? E me livrar de muitas mágoas que eu carrego nessa vida. Então observe, esse é um passo fundamental, indispensável para quem vive uma relação de dependência emocional. É essa reestruturação e resgate interior, para construir uma estrutura interna, agora sim, muito mais forte, muito mais preparada para lidar com os desafios da vida, sem ficar dependendo de outra pessoa, sem ficar esperando que o outro venha salvar você ou que o outro venha preencher sua vida com o que você precisa para se sentir mais feliz ou realizada. Tá? Então essa reestruturação da vida pessoal interna é algo que não pode faltar de forma nenhuma para quem está vivendo uma relação de dependência emocional. Na quarta live a gente fez uma live de perguntas e respostas, não teve um assunto específico, a gente não vai resumir aqui, tá? Na quinta live nós falamos sobre a insegurança emocional, foi uma live extremamente importante também, porque é um problema extremamente grave, é um problema que desgasta muito, é um problema que normalmente leva os relacionamentos para um término, mais cedo ou mais tarde. A insegurança emocional leva os relacionamentos para um término, né? Tem origem também mais lá em algumas questões da infância, algumas crenças que você traz, na forma como você foi criada, no que você pensa e no que você acredita sobre você. Tem origem lá, mas também é nutrida no presente por algumas atitudes, né? Quem sofre por dependência emocional normalmente busca resolver essa dependência emocional, como eu venho falando aqui ao longo de todas as lives, na mudança do parceiro. Eu quero que ele mude, eu quero que ele me deixe mais segura. Esse é um dos erros mais problemáticos de quem vive insegurança emocional. Na verdade, quem vive dependência emocional também, né? É transferir para o outro a solução do seu problema. Normalmente quem tem isso tem um nível muito elevado de controle, faz o FBI, vive um nível muito elevado de ansiedade, de angústia. Algumas pessoas que vivem a insegurança emocional, interessante isso, que se acostumam tanto a fazer a investigação FBI, que isso termina gerando meio que um vício, né? Porque quando a gente está nessa expectativa de encontrar alguma coisa, eu estou aqui liberando dopamina na minha mente, né? Da recompensa. Caramba, será que eu vou conseguir encontrar hoje? Será que existe? Será que eu vou conseguir encontrar hoje? Será que eu vou conseguir encontrar uma prova hoje da infidelidade? Então eu termino às vezes me viciando a isso e alimentando a minha insegurança. É terrível isso. Algumas pessoas até tem mais dificuldade de abandonar esse comportamento porque começam a acreditar que precisam daquilo e terminam viciando na dopamina que gera essa expectativa de recompensa. Tá? A insegurança ela é muito voltada, ela é muito baseada nessa busca da certeza. Eu preciso ter certeza das coisas, eu preciso ter certeza de que ele me ama, eu preciso ter certeza de que ele é fiel, eu preciso ter certeza que vai dar certo. Eu preciso ter certeza que esse casamento não é uma perda de tempo, então eu preciso ter muitas certezas. E como o mundo não é um mundo de certezas, a gente não vai encontrar certezas absolutas, porque o mundo é dinâmico, aí as pessoas ficam eternamente no estado de insegurança, porque ninguém vai encontrar uma certeza que seja absoluta para o resto da vida, a não ser para quem acredita que Deus é o nosso Pai Celestial e que existe de forma incondicional. Fora isso, a outra certeza é que a gente morre um dia, né? Mas
as certezas que nutrem a insegurança, ninguém vai encontrar nunca, é muito difícil, tá? Porque o mundo é absolutamente dinâmico, o ser humano muda o tempo inteiro, a gente está evoluindo, a gente erra hoje, acerta amanhã, aprende com o erro, não aprende, começa a punir, regride às vezes por conta, né, da influência negativa de outras pessoas. O mundo é muito dinâmico, não tem como ter essa certeza. E aí eu sempre recomendo você colocar o seu foco no dia de hoje. Você faça o melhor pelo seu dia de hoje. Planeje o seu futuro, claro, planeje o seu futuro, mas coloque o seu foco no dia de hoje para que você construa o melhor dia possível para você, para as pessoas que você ama, para o seu relacionamento. E quando a gente faz isso, está conectado com o presente, e a gente evita de ficar com a nossa mente no piloto automático, que é aquele piloto automático da nossa programação mental, que ainda não está suficientemente desenvolvida, que fica conectado ou com o passado ou com o futuro, né? Ou eu estou aqui conectado com as dores que já aconteceram na minha vida e preocupada em me proteger para não sentir mais dor, ou estou ansiosa para saber se o futuro vai acontecer do jeito que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu quero. Aí, veja, quando eu não estou conectado com o presente, a minha mente está sempre conectada com o passado ou com o futuro. Se eu estiver conectada com o passado, eu vou viver a emoção normalmente do medo. Se eu estiver conectado com o futuro, eu vou viver a emoção normalmente da ansiedade. Também medo, tá? Expectativa. Medo de um lado, medo do outro. Será que a gente consegue ter uma vida saudável assim? Será que é isso realmente que a gente quer para a nossa vida? Ter uma vida assim, conectada com o passado ou com o futuro, sendo governada pelo medo de sentir a mesma dor ou pela ansiedade de que o futuro não se realize do seu jeito? Não, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente merece, não é isso que vocês merecem efetivamente uma vida de muito mais serenidade, muito mais tranquilidade, muito mais condições de autogoverno, né? De fazer escolhas conscientes. É isso que a gente merece, é para isso que a gente veio aqui para a Terra, para o mundo, né? Para que a gente possa, na verdade, ser feliz, fazer escolhas, aprender, crescer, evoluir e construir uma vida realmente que seja uma vida boa para a gente e para as pessoas que estão ao nosso lado, tá? Então, isso foi o que mais se destacou na live da dependência emocional. Depois da live da dependência emocional, nós fizemos uma live só para falar sobre a mudança do parceiro, porque esse também é um assunto que normalmente as pessoas param muito, né? E aí pensam, poxa, mas eu vou fazer isso sozinha? Será que eu vou fazer isso sozinha? E na live eu falei, não, você não vai fazer sozinha, mas um dos dois precisa começar a mudança, né? E normalmente quem começa a mudança, eu falei na live, é a pessoa que está mais preparada, é a pessoa mais flexível, é a pessoa que tem mais instinto de cuidado, é a pessoa mais madura, é a pessoa mais forte para lidar com as dores que acontecem no caminho. E a gente mostrou, e vocês mesmos responderam, que essa pessoa normalmente é a mulher que é mais forte, que é mais flexível, que é mais madura, que é mais preparada para lidar com os desafios da vida, né? O homem, ele normalmente é mais imaturo. Não significa que a mulher precise fazer isso. A mulher vai fazer se quiser, se achar valor suficiente nessa relação, né? Se entender que vale a pena para ela, não fazendo por ele exclusivamente, mas para ela. Porque quando ela está resgatando o relacionamento, ela está resgatando uma parte da vida dela também, né? Então, se existe valor nisso, de resgatar uma parte da sua vida, resgatar a relação, às vezes resgatar a família, e ela entender que quer e é possível fazer, então sim, por que não? Né? Eu falei lá na live que a mudança do parceiro, ele normalmente acontece por reação, porque, como eu expliquei, o nosso funcionamento interno é mais ou menos assim. A gente tem o gatilho externo, né, que é um estímulo, que é uma situação, que é um comportamento, que é qualquer coisa no mundo exterior, ele dispara os meus pensamentos, dispara as minhas emoções, influencia os meus comportamentos e eu devolvo algo para o mundo externo através de um comportamento. Então veja que todo gatilho externo, normalmente ele faz esse circuito de pensamentos, emoções e comportamentos, tá? E a mudança do homem normalmente acontece, quando ele não é um homem maduro, normalmente ele acontece por reação ao que a mulher faz. Se a mulher é um gatilho, vamos dizer, mais positivo na vida dele, claro que isso vai gerar reações mais positivas na vida dele. E a partir determinado do caminho da mudança, ele engaja na relação por reação, engaja no processo de mudança e segue junto com a mulher de mãos dadas, tá? A mulher meio que assume um papel de governo, de liderança desse processo de resgate do relacionamento, porque é a pessoa mais capacitada para isso. E aí, o que eu falei na live, que não pode passar, que nesse momento agora as pessoas têm mais dificuldade também com relação a isso,
é o seguinte, é porque às vezes nesse momento as pessoas pensam assim, poxa, mas eu sei, eu já aprendi nas suas lives que eu preciso reduzir o nível de estresse, reduzir o nível de desgaste, reduzir o nível de conflito, e para isso às vezes eu preciso parar de reclamar ou de cobrar. Aí algumas pessoas pensam assim, Marcelo, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que ficar calada, vendo as coisas, vendo os problemas, e vou ter que ficar calada. E aí o que eu sempre falo para isso, e que não pode passar também despercebido nesse momento, é o seguinte: essa energia, esse fluxo de dizer o certo e de dizer o errado, de dizer quem deve fazer algo e quem não deve fazer algo, de quem deve fazer mais e quem deve fazer menos, quem governa esses pensamentos e esses estímulos, né, de se você deve impor alguma coisa ou não, ou se você deve cobrar alguma coisa ou não, quem governa esses pensamentos, esses comportamentos, são as disputas de ego. As disputas de ego é que governam isso, porque aí a força, a cobrança é um estímulo de força, faça. A reclamação é um estímulo de força, você não está sendo bom o suficiente. E eu mostrei na live que o estímulo de força é o pior estímulo que a gente pode utilizar para conseguir resolver qualquer problema, porque quando a gente usa o estímulo de força, a gente eleva o nível de defensividade da outra pessoa. E claro que isso eleva o nível de conflito. Se a pessoa está num nível de defensividade muito elevada, ela não consegue engajar na mudança. Ela está com armas na mão esperando para brigar. E aí não faz sentido, né? Aí a grande pergunta que ficou na live foi o seguinte: o que é que você quer na sua vida? Qual é o seu foco? O seu foco é reconstruir e construir uma relação saudável para ser mais feliz? Ou o seu foco é ficar de armas na mão brigando para saber quem faz mais e quem faz menos? Não é verdade? Então existe como você expressar tudo sem ser através da força. Você não precisa reprimir nada, a ideia não é reprimir nada, a ideia não é ser uma pessoa submissa, a ideia não é ficar engolindo sapo de jeito nenhum, não é essa a ideia de forma alguma. A ideia é você se expressar de uma forma não agressiva, é você dizer o que você precisa de uma forma não agressiva, é você estabelecer os limites de uma forma não agressiva, ou seja, de uma forma que funcione e não estimule a competitividade ou o conflito. Entendeu? Mas existe um caminho para isso, né? Através da comunicação assertiva, que a gente fala de uma forma mais aprofundada lá no curso, tá? Então foi isso que a gente falou sobre a mudança do parceiro. E aí a gente finalizou, porque às vezes a gente fica assim, mas eu vou ter que ficar aí, tá? Eu vou ficar mudando até quando, né? Eu vou ficar mudando até quando, porque vale a pena eu ficar nesse relacionamento até quando? Eu sempre digo o seguinte: quando você faz a sua mudança e o parceiro não engaja de forma nenhuma, isso normalmente demora algum tempo, tá? Normalmente 90 a 120 dias, porque quem muda por reação muda de forma mais fácil, mais lenta. Quem muda por conscientização, que é o que vocês estão fazendo aqui, que a gente está transmitindo esse conhecimento e que acontece lá no VAS, quem muda por conscientização muda muito mais rápido, tá? É um processo muito mais rápido. Tem pessoas que no curso com 30 dias já estão conseguindo fazer mudança comportamental. Com 60 dias já estão conseguindo influenciar a mudança do parceiro. Mas a mudança do parceiro normalmente é uma mudança mais leve, porque ele não tem conscientização, ele está só reagindo a você. Então demora mais para ele substituir os comportamentos mais negativos por outros positivos, tá? Mas se depois de, por exemplo, algum tempo você mudando, ele não muda de jeito nenhum, aí você pode chegar a algumas conclusões, inclusive para dar um próximo passo na sua vida, porque se ele não tem interesse nenhum de mudança para te acompanhar nesse processo de resgate da vida amorosa, pode estar acontecendo alguma das seguintes situações. Por exemplo, ele pode estar vivendo, ele não pode não ter mais conexão emocional com você, ele pode estar num relacionamento apenas por conveniência, às vezes por comodismo, tá? Ou por algum interesse. Ou então porque ele prefere se manter num nível mais baixo de desenvolvimento mesmo. Ele quer viver com uma pessoa que é mais vítima. Ele não quer viver com uma pessoa que está amadurecendo. Ele quer viver com uma pessoa que é mais vítima, que está ali sob o governo dele, e é isso que ele quer para a vida dele. Então, nesses casos, aí eu sempre digo, não vale mais a pena continuar, mas você pode sair dessa relação de uma forma de cabeça erguida, você pode sair dessa relação sem dúvidas que você vai se arrepender depois, você pode sair dessa relação com a consciência de que você fez a sua parte e que, além disso, não cabia a você, porque efetivamente você não controla totalmente a mudança dele. Tá? Existe um limite, né, de influência. Né? Então foi assim que a gente terminou a live 6, e a live 7 foi uma live de perguntas e respostas também, que foram vários temas, a gente não vai trazer resumo aqui. Então isso foi o que de mais importante nós falamos ao longo dessa semana inteira. E eu sei que isso impactou na vida de muitas pessoas, tá? Eu sei que esses 7 dias já impactou na vida de muitas pessoas, porque eu recebi muitos depoimentos.
Eu recebi muitas mensagens. Nas caixinhas aqui do Instagram sempre aparecia as pessoas dizendo o quanto estava impactando. Aqui nos comentários também sempre aparece o quanto estava impactando na vida das pessoas. Mas 7 dias é pouco para que você possa aprofundar na mudança. Quando a gente para aqui, o que normalmente acontece é que eu não conseguia ainda substituir, por exemplo, os hábitos negativos, eu não conseguia ainda administrar de uma forma mais completa as minhas emoções negativas, nem os pensamentos que estão aí naquele circuito, né, funcionando para gerar desgaste na relação. E é daí onde entra a necessidade para algumas pessoas de dar continuidade a essa jornada. Tá? E aí é onde a gente começa a falar sobre o nosso curso VAS agora. O curso VAS ele é a continuidade dessa jornada para quem precisa disso, para quem tem interesse de dar continuidade a esse processo de autoconhecimento e de amadurecimento para lidar com essas situações da vida toda, né, que a gente vem falando aqui ao longo dessa jornada, tá? Marcelo, como foi que surgiu esse curso? Vou falar um pouquinho só rapidamente como foi que surgiu esse curso, para que a gente não se estenda. Esse curso surgiu a partir de uma necessidade minha, pessoal, tá? Eu já passei por tudo isso que eu falo aqui para vocês. Isso não é só teoria. Se fosse só teoria, eu não tinha tantas respostas. As pessoas às vezes ficam perguntando, mas como é que você consegue responder tanta coisa? E como é que faz sentido, às vezes, tanta coisa? Mas eu digo, só faz sentido porque eu já vivi isso tudo. Eu já passei por isso tudo. É impossível você ter tantas respostas, tantas soluções, sem você ter vivido. Porque fica muito superficial, tá? Fica muito superficial. Então eu já passei por tudo isso, já passei por insegurança, já passei por dependência emocional, já passei pela crise, já passei pela fase de mudança, já passei por todas as dificuldades que um relacionamento tem. E eu precisei aprender tudo isso. Levei anos da minha vida estudando para conseguir aprender isso. Não foi de uma hora para outra. Eu levei anos da minha vida estudando para conseguir entender isso. Foi um trabalho de pesquisa, um trabalho de estudo, um trabalho de prática, de teste, de validação, para que eu conseguisse resolver tudo isso na minha vida. Né? Cheguei a fazer cursos de formação, né, para que eu tivesse uma base teórica científica. Fiz curso de formação de coaching, fiz curso de formação de inteligência emocional, pós-graduação de psicologia positiva. A gente fez a base científica porque é necessário, mas não foram os títulos que me deram as minhas respostas. Foi esse trabalho grande de estudo, pesquisa, prática e validação que me deram as respostas. Tá? Então fiquem tranquilos, tudo que eu falo com legitimidade de já ter vivido, já ter testado e já ter validado. Como é que funciona esse curso, Marcelo? Qual é o método que você utiliza nesse curso? No curso, a gente trabalha através de 3 pilares principais. A gente faz o processo de conscientização, é um dos principais pilares, é o primeiro pilar, e acontece ao longo de toda a jornada de mudança, ao longo de todo o curso. É o processo de conscientização, é a continuidade disso que eu fiz aqui com vocês ao longo desses 7 dias, tá? É um processo de conscientização. Depois a gente faz também ressignificação, por exemplo, ressignificação de crenças, ressignificação dessas ideias que travam a mudança, ressignificação das ideias que geram a disputa de ego, ressignificação das ideias que geram o controle, que alimentam a insegurança. A gente faz esse processo de ressignificação nas aulas. E claro que não podia faltar o outro pilar, que é a mudança de atitude. Então, conscientização, ressignificação e mudança de atitude. Com esses 3 pilares a gente vai intervindo nessa jornada de cada um para que seja possível o crescimento e a superação de cada obstáculo desse. Né? Quem me conhece, quem já é aluno do VAS, que está lá no grupo, sabe que eu estou lá o tempo inteiro praticamente, né, acompanhando e auxiliando vocês nesse processo de conscientização, ressignificação e mudança de atitude. Não é só... Eu vou falar um pouquinho mais para frente, não vou adiantar não. Então, como é que é o curso na prática, Marcelo? O que é que engloba esse curso? O curso hoje em dia são mais de 70 aulas. Por quê? Porque além da gente já ter muitas aulas gravadas, a gente ainda faz uma aula ao vivo toda semana com os alunos. Então isso aqui que eu falei, que eu fiz com vocês, essas aulas ao vivo, toda semana a gente faz uma aula ao vivo com os alunos lá. E essas aulas ficam gravadas e vão para a plataforma. A gente está sempre abordando um tema novo. Quando a gente vai percebendo algumas necessidades no grupo, a gente vai incluindo novos temas ao vivo para facilitar. Olha, a Itinha está aí, a Itinha é aluna do nosso VAS, a Pri também já fez o curso. Então a gente está sempre fazendo aula ao vivo para ir complementando e
auxiliando nas dificuldades que vão surgindo ao longo desse caminho. Então já tem mais de 70 aulas gravadas lá, a gente faz uma aula toda semana. O acesso no curso, como é, Marcelo? Muito fácil, você cadastra a sua senha, o seu login é o seu e-mail, e você já entra na plataforma, e na plataforma já tem todas as aulas já lá, e você vai seguindo uma sequência de aulas. Você assiste as aulas no seu tempo, tá? No seu tempo. A gente tem uma aula semanal ao vivo, mas as outras aulas já estão lá, então você vai se organizar para poder assistir às aulas no seu tempo, no tempo mais livre que você tiver, para que você não precise mudar a sua rotina para poder fazer o curso. Então você pode incluir o curso na sua rotina. Escolhe um momento que seja mais conveniente para você e começa a assistir às aulas. E vai dando sequência nas aulas. Ah, Marcelo, mas e aí se aparecer dúvida, como é que eu faço? Tem como tirar dúvida com você? Claro que tem. Além dessas aulas semanais ao vivo que a gente tem, e que tem essa interação, e que eu converso com os alunos depois das aulas, a gente conversa e tira as dúvidas possíveis depois das aulas, ao vivo. Eu ainda estou lá no grupo do Telegram, é um grupo exclusivo de alunos, são dois grupos. Um grupo para a interação livre, esse é um grupo bem bacana, porque as pessoas usam para contar as suas experiências, suas dificuldades, trocar experiência, às vezes até desabafar de uma situação mais difícil. É bem bacana, porque a gente vê amizades se formando dentro desse grupo de interação livre. É um grupo aberto, as pessoas conversam sempre que precisam, e aí se formam vínculos de amizade, é bem bacana isso. E o outro grupo é um grupo exclusivo para dúvidas. Aí se você tem dúvida ao longo do curso, ou na sua experiência diária do relacionamento, surgiu uma dificuldade, surgiu uma dúvida, você vai deixar lá no grupo de dúvidas, e eu vou e respondo em áudio todas as dúvidas que vocês têm. Todos os alunos têm, deixam lá a dúvida. Não passa uma dúvida por mais de 24 horas. Eu estou lá todos os dias. Então a gente responde as dúvidas todos os dias que surgem, responde por áudio de forma completa, para que você efetivamente não fique mais com essa dúvida e consiga evoluir, tá? O grupo de interação é o grupo vermelho. Tem um grupo vermelho e tem um grupo azul. Tem o grupo vermelho e o grupo azul. O grupo de interação é o grupo vermelho, que vocês podem conversar à vontade. Os alunos que estão lá normalmente trocam experiências, isso é bem bacana. A gente veio formar amizades lá nesse grupo, isso é bem bacana. Além do que, o poder do grupo, que motiva muito. Quando os alunos vão evoluindo e vão deixando os depoimentos lá no grupo, claro que isso é uma motivação muito grande para quem também está começando esse processo ou ainda não conseguiu evoluir o suficiente. Então o poder do grupo impacta muito, de forma muito forte também na evolução dos alunos, tá? Mas aí é o seguinte, esse curso não é um curso milagroso, eu preciso dizer aqui, não gosto de fazer promessas milagrosas, não gosto de fazer isso. A gente está lidando com a transformação pessoal, a gente está lidando com o crescimento das pessoas, com o crescimento emocional, e isso exige comprometimento de ambas as partes. Exige comprometimento da minha parte, por isso que eu estou lá no grupo o tempo inteiro, né? E exige comprometimento também de quem entra no curso, tá? Não adianta entrar no curso esperando que vai encontrar uma fórmula mágica. Não vai encontrar a fórmula mágica no curso, vai encontrar uma jornada, um passo a passo de crescimento, de desenvolvimento, de aprofundamento do seu ser interno. A gente vai estar junto nesse processo de crescimento, mas não vai encontrar a fórmula mágica. Quem está procurando fórmula mágica não é no curso que vai encontrar, tá? Preciso deixar isso muito claro para que ninguém fique pensando: Marcelo, qual é o preço desse curso, Marcelo? Quanto é que custa esse curso? Veja, se vocês forem pesquisar no mercado, esses cursos de desenvolvimento pessoal, alguém aqui já deve ter feito algum curso de desenvolvimento pessoal, normalmente está custando em torno de R$ 2.500, R$ 1.500, R$ 1.000. Não é isso, é muito abaixo disso, não é isso. Se você for fazer um processo de coaching, você vai pagar em torno de... Uma sessão de coaching às vezes cobra R$200. Não é isso. 10 sessões, R$2.000. Não é isso também. Se você fazer uma terapia individual, você vai gastar aí normalmente uns R$400 por mês, porque uma sessão por semana, cada sessão por baixo, R$100, também não é isso. Também não é isso. É muito mais baixo do que isso. Se você for verificar quanto vale a sua saúde emocional, quanto vale a saúde emocional dos seus filhos, quanto vale a sua paz, quanto vale a sua harmonia, quanto vale a manutenção da sua família, quanto vale a sua alegria, quanto vale a sua felicidade, quanto vale isso tudo. Se você colocar isso tudo no pacote, isso tem um preço incalculável. Mas, Marcelo, deixa de enrolação, quanto é que custa esse curso? Incrivelmente, esse curso é uma assinatura mensal, que você fica, inclusive isso é um benefício, você fica enquanto você quiser.
enquanto o curso for útil, ou seja, para mim só serve que você fique enquanto o curso for útil para você, porque eu tenho certeza que eu estou conseguindo ainda, de alguma forma, ajudar você no seu processo de jornada. Então, é uma assinatura mensal no preço de R$ 49,90. Tá? R$ 49,90 é o preço da assinatura mensal. Extremamente baixo, o preço, qualquer pessoa consegue pagar isso se quiser, tá? Qualquer pessoa consegue pagar isso se quiser. Você fica enquanto você quiser também, então você não fica aqui vinculado a 12 meses. Mas Marcelo, por que você está fazendo um preço tão baixo assim? Eu já vi aqui, pessoal, eu fui ver um curso, o valor é esse, R$ 2.500. Mas por que você cobra uma assinatura de R$ 49? Essa assinatura não vai ser esse preço eternamente, tá? Para turmas futuras, esse valor vai ser outro, mas para quem entrar nessa turma ainda vai ser esse valor. E esse valor é baixo porque eu tenho uma meta de até o final desse ano eu conseguir impactar pelo menos 1.000 vidas ou 1.000 relações. Eu quero chegar até o final do ano tendo impactado 1.000 relações. É uma missão de vida minha. Então a ideia aqui é efetivamente transformar vidas, tá? Quem está no curso sabe o quanto eu me dedico e o quanto o curso vale muito mais do que isso, muito mais do que isso. Mas é uma estratégia minha que eu adotei e que vou adotar ao longo desse ano. Vai haver aumento, mas não vai chegar no valor dos cursos de mercado, tá? Então o preço não é obstáculo para ninguém. Quem quiser e realmente tiver interesse de entrar, vai conseguir entrar, não é obstáculo para ninguém. Mas sabe, se você não fizer agora, eu posso dizer o seguinte. Claro que ninguém é obrigado a fazer isso, né? Ninguém é obrigado a entrar num processo de mudança. Ninguém é obrigado a fazer essa transformação, a se esforçar para poder mudar. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, que é um medo de muitas pessoas, é o medo de ficar perdendo tempo. Marcelo, quando é que eu estou perdendo tempo? Você está perdendo tempo quando você está vivendo os mesmos problemas repetidamente e não sabe o que fazer com eles. Os mesmos problemas repetidamente e não sabe o que fazer com eles. Aí você efetivamente está perdendo tempo. E muitas vezes você espera que o tempo resolva. E em relações amorosas, quanto mais você espera que o tempo resolva, maior fica o problema, mais próximo você está do fim de linha, tá? Então, se você não decidir entrar agora, é uma opção sua, claro, mas o que eu posso dizer assim, é uma grande perda de tempo. Quando a gente está crescendo, quando a gente está em processo de transformação, a gente não perde tempo. Por mais que você ainda esteja vivendo uma relação que não seja a ideal, mas você está crescendo. Então, tudo que faz, todo o esforço que você faz é um esforço que vale a pena. Porque no final dessa história, mesmo que, vamos dizer, algumas pessoas, claro, não vão conseguir salvar o relacionamento, porque, como eu falei, tem alguns parceiros que não querem salvar o relacionamento. Então, algumas pessoas não vão conseguir, mas no final dessa história, mesmo que você não consiga salvar o relacionamento, você vai sair de uma forma muito mais fortalecida e muito mais preparada para enfrentar qualquer circunstância da sua vida. A gente estava colhendo depoimentos agora, nesses últimos dias lá no curso, e saíram depoimentos lindos, inclusive que eu vou compartilhar com vocês nos stories aqui, ao longo dessa semana, depoimentos dos nossos alunos, das nossas alunas, dizendo o quanto o curso ele impacta não só na vida amorosa, mas o quanto impacta no desenvolvimento da vida pessoal também. Tá? Então isso é um valor que eu fico assim emocionado e é um valor lindo demais, né? Você conseguir impactar na vida das pessoas e tocar de verdade a mudança capaz de transformar não só a vida amorosa, mas a vida pessoal também, tá? Então, a gente está terminando essa live, o Instagram vai me colocar para fora. Você tem 3 opções agora, 3 opções. A primeira opção é não fazer nada, é uma escolha. Cada um vai ter que tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho. A primeira opção é não fazer nada. A segunda opção é fazer o que eu fiz, mergulhar num processo de construção de tudo do zero. Vai levar anos para fazer isso, tá? Talvez a sua relação não consiga sobreviver. E a terceira opção é vir comigo nessa jornada para que a gente possa junto dar continuidade, tá? E a gente seguir nesse processo de autoconhecimento, desenvolvimento e reconstrução, não só da vida pessoal, mas da vida amorosa também. São essas 3 opções. E agora a escolha é com vocês, tá, pessoal? A escolha é com vocês. A gente vai deixar aqui o link da inscrição na bio do nosso perfil aqui no Insta. E eu vou divulgar também essa semana
esse link de inscrição nos stories aqui para vocês, para quem quiser entrar. A gente vai ficar com inscrições abertas das assinaturas mensais apenas por uma semana. Então, quem entrar nessa semana entra com esse valor, quem não entrar essa semana talvez precise pagar um outro valor de assinatura, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, adorei a jornada, né? Foi para mim muito gratificante estar aqui com vocês todos os dias, conversando, trocando ideias, passando informações. Obrigado pela confiança e espero encontrar você que está aí agora me assistindo do lado de cá, no Vaz também, para que a gente possa se juntar ao nosso grupo e a gente possa seguir juntos também essa nossa caminhada de crescimento pessoal, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado, beijo e até breve.